Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui a ouvir esta sessão, que obviamente tinha sido pensada inicialmente para ser um encontro presencial, mas como tudo nas nossas vidas nos últimos meses, subitamente se transforma em encontros digitais. E creio que ainda assim devemos estar muito satisfeitos por ter esta oportunidade para continuarmos a trocar ideias, a expor os resultados do nosso trabalho, da nossa investigação e da nossa reflexão. Eu apresento-me, chamo-me Mariana Diniz, sou professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e subdiretora da UNIARC, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Passo a compartilhar a minha tela e é esta tela que estará connosco até enfim, ao final desta apresentação. É claro que também quero começar por agradecer à doutora Ana Ferreira, ao Museu Municipal Santos Rocha, à Câmara Municipal da Figueira da Foz este convite e esta oportunidade, e não posso deixar de dar uma palavra também ao Dr. Alexandre Sarrazola, que fez aqui como a ligação entre estas partes. É para mim uma enorme satisfação este momento e espero que num futuro breve possamos recuperar, enfim, os nossos contactos e as nossas sessões presenciais. O tema que escolhi para hoje tem a ver com aquilo que, regra geral, definimos como arqueologia do género. Intitula-se exatamente esta sessão Concordâncias e Discordâncias de Género, a questão na arqueologia portuguesa, claro que é uma versão curta. Concordâncias e discordâncias porque quando nos ensinam a língua e quando somos introduzidos às regras do português, uma das questões em que se insiste é precisamente que o género tem que concordar e a frase está no feminino ou está no masculino. E, portanto, essa é, digamos que, uma ferramenta do nosso pensamento absolutamente essencial, organizar o nosso pensamento, organizar o nosso discurso em género. E a primeira pergunta é precisamente essa: se esta questão é ainda hoje uma questão pertinente e se estas divisões, estas fronteiras, estes limites entre masculino e feminino, que obviamente traçaram os nossos percursos, as nossas escolhas, as nossas opções, em alguns momentos históricos de forma, de facto, muito violenta até, e hoje, enfim, com uma liberdade que nos parece quase infinita de escolhas e de comportamentos, mas a questão é exatamente saber se continua a ser pertinente debatermos a questão de género, quer no presente, olhando sobretudo para as comunidades científicas que constroem a ciência que usamos, mas claro também pensar se esta é uma questão pertinente para observarmos as sociedades do passado sobre as quais nos debruçamos e como é que nós podemos ler a informação arqueológica, os vestígios arqueológicos, para obter algumas pistas sobre o que pode ser também o género no passado e os comportamentos de género no passado. E, portanto, é esta a questão de partida, se este é um tópico ainda significativo, porque hoje, para muitos, o mundo em que vivemos, ou o mundo em que devíamos viver, devia ser fundamentalmente um mundo post-gender, ou pós-género, ou seja, um mundo em que estes limites, esta fronteira se dilui, se esbate, e foi precisamente isso que os alunos da Universidade de Barcelona procuraram fazer em setembro de 2018, enfim, transformando o símbolo que estava à porta de um WC de forma tal a que não fosse perceptível se havia aqui alguma identificação específica de género. E, portanto, isto, claro que era uma afirmação ideológica e política sobre aquela que era uma barreira tradicional. E, portanto, se esta pergunta
é ou não pertinente? Obviamente, acredito que sim, e portanto a escolho como tema desta sessão e junto-me às nossas colegas espanholas que nesta marcha e neste cartaz afirmavam explicitamente a invisibilidade, o silêncio que cai sobre algumas personagens, quer no presente, quer no passado, é também, claro, uma forma de violência. Mesmo que não seja uma violência física explícita, é uma forma de menorização, de subalternização de um género que, quer na história, quer na construção da história, obviamente também tem o seu lugar e o seu papel. E essa invisibilidade começa, e essa invisibilidade, digamos assim, do género feminino está presente em elementos que são para nós absolutamente familiares, que de alguma forma nos habituámos ao longo de décadas a ver como as provas, como o trajeto da evolução humana. E quando olhamos de uma forma crítica para estas imagens, percebemos que, inegavelmente, o trajeto que conduz, enfim, ao homem moderno, aquilo que hoje chamamos a hominização, este percurso longo, tem como criação última, como pináculo e como todas as personagens intermédias, sempre figuras masculinas e que, para além de serem figuras masculinas, são também figuras de homens brancos, em que, regra geral, facilmente reconhecemos protótipos ocidentais. E, portanto, a marcha da civilização ainda não, mas a marcha, digamos assim, da humanidade, a evolução faz-se através de personagens de género masculino que são, a partir, digamos assim, de tabelas científicas e de elementos de ciência apresentados como os protagonistas. É claro que... Desculpem. Estou aqui a ter... Espera lá. Os tempos mudam e encontramos agora, e pela primeira vez, referências gráficas a esta mesma evolução, utilizando, como podem ver, elementos do género feminino. Mas, e para aqueles que possam ter tido ao longo de décadas algum interesse neste tópico, estas são imagens muitíssimo recentes e que mostram bem isso, de facto, que os tempos estão a mudar e que de alguma forma, nestes últimos anos, eventualmente e já em pleno século XXI, aquilo que podia ser chamada uma segunda vaga ou terceira vaga de feminismo, muito ligada à pós-modernidade, acaba também por chegar à ciência e por desconstruir algumas das nossas imagens tradicionais que, porque há quase aqui um sentido implícito nestas imagens que é transmitido a quem as vê de uma ordem natural das coisas e de que a ordem natural das coisas é de facto um projeto e um trajeto assente em personagens masculinas e, volto a repetir também, brancas e ocidentais. E quando olhamos, e é claro que nestes últimos anos alguns indicadores apontam noutra direção, mas quando olhamos para as ilustrações que figuram nos livros, inclusivamente nos livros de divulgação científica construídos para crianças e mesmo em alguns manuais escolares e também muito em exibições públicas, em museus ou noutros espaços, encontramos muitas vezes este tipo de imagens. Os homens desempenham ao longo da história
mesmo nos momentos mais iniciais deste percurso, um papel absolutamente extraordinário, pela coragem que revelam, pela destreza física, pelo engenho, pela habilidade. Mas também notem, são homens que estão associados à criação artística, ao expoente máximo do pensamento simbólico, à concretização material do que podem ser as práticas religiosas. E, portanto, há um papel principal que é atribuído a personagens do sexo masculino e que vai sendo subtilmente transmitido. E, portanto, aqueles, e sobretudo a maior parte, que não são especialistas na matéria e que vão sendo ensinados por estas imagens, por este discurso visual, que muitas vezes, sem palavras, torna muito claro o papel de cada um. E ao lado destas personagens, de facto, principais, existem também outras, regra geral, secundárias, que nos manuais, nos museus, muitas vezes na ilustração científica, são associadas aos cuidados, enfim, das crianças, aos cuidados domésticos, aos cuidados do lar, estando quase sempre sentadas, portanto, contrastando vivamente com a atividade e o dinamismo das personagens masculinas. E faço aqui um reparo: sempre que visitarem algum museu, alguma exposição ou confrontarem-se com algum catálogo em que nestas reconstituições as mulheres estão de pé ou a fazer alguma atividade de pé, podem estar certos que estão a olhar já para o resultado de um trabalho da arqueologia do género, que neste pormenor, que nos parece tão absolutamente insignificante, no entanto, lutou para que as personagens femininas não fossem personagens sentadas. E faço aqui uma outra parte, porque estas imagens ilustram-no de forma claríssima. Ao longo de algumas décadas em que ensino na Faculdade de Letras para a História, o número de vezes que os meus estudantes, claro, não serão os melhores alunos, mas o número de vezes que os meus estudantes referiram em testes de avaliação que na pré-história os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa a tomar conta das crianças, mostra bem como, para aqueles que depois, obviamente, não interiorizaram o conhecimento adquirido na universidade, este estereótipo que lhes foi transmitido desde a infância está absolutamente interiorizado e remetem para a pré-história uma imagem e uma construção do que seria uma família burguesa, urbana, se calhar de meados do século XX, em que todas as manhãs o homem sai da gruta e despede-se da sua esposa, a quem deixa a tomar conta dos filhos, voltando ao fim da tarde com alguma presa às costas e sendo recebido de forma muito alegre por toda a família. Nós sabemos da história, nós sabemos da etnografia, que digamos assim, que este confinamento, podemos dizer, das mulheres ao espaço estritamente doméstico é, sobretudo, uma invenção burguesa, uma invenção urbana e, portanto, não corresponderia em nenhuma circunstância àquilo que se teria passado na pré-história. Mas este transporte fácil de um modelo construído no presente para sociedades distantes acaba por ser transmitido como uma prática e como um comportamento normal ou natural, que sempre foi assim, sempre se fez assim, desde o mais remoto passado. E, portanto, o contraste entre a vivacidade que está por detrás destas imagens, o perigo, o risco, a ação, o engenho e
claro, outros sentimentos absolutamente fundamentais numa sociedade, como o cuidado com os outros, a atenção aos outros, mas obviamente num papel que é, para todos os efeitos, um papel secundário e um papel marginal. E esta atribuição a partir de um passado muito longínquo de um determinado papel ao género feminino, e provavelmente para estes ilustradores não há aqui qualquer maldade ou nenhuma intenção escondida de minorizar as mulheres. Obviamente estes que ilustram fazem-no de acordo com o seu próprio arquétipo cultural e, portanto, onde é que eles imaginam no passado as mulheres no interior da gruta a cuidar das crianças. E, como dizia, esta atribuição de um papel muito específico ao género feminino, de facto, começa na construção do discurso científico numa etapa muito precoce da hominização. Estão a olhar para os restos deste célebre Australopithecus afarensis, enfim, uma das personagens pioneiras deste projeto, deste processo de hominização, que com cerca de 3 milhões de anos no oeste africano, enfim, teria já a marcha bípede, um dos elementos, enfim, fundamentais do que depois virá a ser a humanidade, e a partir deste conjunto de ossos recuperados pelos paleontólogos, faz-se uma reconstituição que, como podem ver, até pela posse um pouco lateralizada da personagem, a cabeça ligeiramente inclinada, obviamente nos identifica de imediato com uma personagem feminina, também porque tem peito, claro, que já carrega, digamos assim, sobre si os dois grandes papéis que a arqueologia pré-histórica atribuiu às mulheres. Obviamente, reprodutoras, mães, e ligadas ao mundo vegetal, ligadas à recoleção de alimentos vegetais. Aqui estas bagas são quase transportadas como se fosse assim uma espécie de um ramo de flores, e nós conseguimos reconhecer nesta reconstituição um arquétipo feminino, mais uma vez, que remontaria facilmente ao século XX, uma jovem mãe que transporta o seu filho e que vai ao mercado comprar flores. Mas estas questões depois têm um lado, digamos assim, menos inocente, e a questão da alimentação vegetal versus a alimentação animal e os resultados da caça tem na arqueologia do género, obviamente, tido um lugar ativo no debate. Um dos aspectos que se destacou em algum momento do século XX relativamente à ação masculina nas sociedades humanas de uma primeira fase teria sido exatamente o facto de serem os homens os caçadores, e daí o seu imenso protagonismo social, porque a caça e o resultado da caça como bens muito valorizados pelo grupo, e depois em algum momento torna-se claro, e também a partir da observação etnográfica, que a caça é uma atividade muito incerta, que um grupo, mesmo que de um número restrito de indivíduos, depender exclusivamente da caça pode significar fome em muitos momentos, e que, ao contrário da caça, a alimentação, enfim, destas primeiras sociedades proto-humanas e mesmo eventualmente as primeiras sociedades humanas, a alimentação é em grande medida assegurada pela recolha de alimentos vegetais, muito mais seguros, muito mais óbvios, muito mais previsíveis na sua obtenção. E, portanto, perante estes dados, digamos que o protagonismo económico dos caçadores é de alguma forma abalado para, enfim, sublinhar a importância dos elementos ou dos alimentos vegetais.
O que acontece é que, e para alguns autores, isso continua a ser claro, a caça, mesmo que uma atividade de exceção, continuava do ponto de vista social a manter todo o seu protagonismo intacto, uma vez que a carne seria como alimento preferida aos alimentos vegetais. E, portanto, percebemos que aqui há depois alguma resistência de alguma ciência masculina em alterar, digamos que, os seus próprios padrões de pensamento. O caçador distinguia-se pelo peso económico da caça, mas se o peso económico recai sobre a alimentação vegetal, o caçador continua a distinguir-se, porque a caça, como atividade de exceção, continua a ser aquela que fornece os alimentos mais significativos. E, portanto, há, de facto, aqui, e esse é um aspecto também a salientar, muitas vezes uma reconstrução no passado daquilo que, de forma consciente ou inconsciente, os cientistas sociais no presente imaginam como um cenário, enfim, que lhes parece mais adequado, mais... não quero usar uma palavra desajustada, mas enfim, mas como um cenário que lhes parecia mais natural, mais adequado, mais socialmente compreensível. E este mesmo, digamos assim, que silêncio, este mesmo silêncio que cai sobre estas personagens acontece em diferentes momentos do passado, e claro, aqui estamos a pensar em momentos da pré-história e entendendo agora aqui a pré-história como um tempo muito amplo das sociedades sem escrita. Olhamos agora para um conjunto de personagens, de pequenas estatuetas, inequivocamente femininas, que são produzidas em diferentes contextos geográficos, a partir, enfim, sensivelmente do 8º, 9º milénio antes de Cristo, são produzidas pelas primeiras sociedades agropastoris, são de facto pequenas representações, quase sempre em cerâmica, com graus de realismo diferentes, mas onde a figura feminina é, enfim, absolutamente e imediatamente identificada, mas a abundância, digamos assim, destas representações, o facto de elas terem no quadro simbólico destas sociedades um lugar muito relevante, desculpem, não altera a leitura, de alguma forma, que é feita sobre elas. E, portanto, o mesmo papel que se atribuiu há 3 milhões de anos a uma fêmea da Australopithecus afarensis é o mesmo papel que se continuará a atribuir às personagens de sexo feminino, portanto de género feminino, ao longo dos tempos. E esse papel é indiscutivelmente um papel que nós encontramos em diferentes suportes, em diferentes geografias e em diferentes cronologias. Estamos aqui a olhar para uma peça absolutamente notável, a chamada Vênus de Gavá, e enfim, sobre esta própria designação de Vênus, também muito se poderia dizer sobre o que há de preconceituoso nestes rótulos que se colam às representações femininas de passados distantes, mas esta personagem, enfim, que pela representação dos seios tem sido classificada como uma personagem feminina, recuperada no interior de minas de varichite, uma pedra verde muito apreciada pelas sociedades pré-históricas para produzir objetos de adorno, com uns extraordinários olhos raiados, com adornos vários sobre o seu corpo. Esta personagem veremos que, tal como as figurinhas femininas que vimos antes,
tal como esta outra, enfim, mais esquemática, mas igualmente representativa, estes olhos muito abertos, aquilo que serão decorações sobre o corpo e depois um triângulo púbico que nos indica então o género da personagem que aqui estaria representado e muitas vezes e com muita frequência em contextos simbólicos, como é o caso deste vaso de Tolos do Outeiro, num contexto funerário, numa necrópole coletiva, onde, enfim, quem quer que seja esta personagem feminina tem aí um papel central. Mas aquilo que me interessava aqui salientar, e voltamos muito rapidamente atrás, só para fazermos aqui um apanhado destas imagens, é que olhe-se para a Lucy, olhe-se para estas personagens que ao longo do Neolítico vamos encontrando por toda a bacia do Mediterrâneo, olhe-se para esta figura, esta Vênus de Gavá, ou para este vaso com decoração simbólica, é sempre atribuído às figuras femininas uma designação quase única. Elas podem ser Vênus ou podem ser deusas-mãe. Como Vênus estariam associadas, enfim, até pela juventude de algumas destas representações, à deusa do amor e, de qualquer forma, sempre a processos de reprodução, de fertilidade. E como deusas-mãe, acentuava-se exatamente esse papel da maternidade, que é, obviamente, para o sexo feminino um elemento nuclear, em muitos casos, mas que, lido na história, de facto limita todas as personagens femininas àquilo que é uma condição biológica e que não depende, digamos assim, da sua ação intencional. E estas personagens e a multiplicidade de representações que nós encontramos, quando representações masculinas, é-lhes atribuído poder religioso, em muitos casos, e sabemos pela história, pela documentação escrita, que se tratam de personagens com poder religioso e simbólico, mas às representações masculinas é dado todo um outro lote de dons. As representações masculinas também falam e retratam indivíduos com poder económico, com poder social, com poder político. E, portanto, aquela mesma ação que víamos nos livros de infantis, os homens como agentes muito ativos da construção de uma realidade social, essa ação é de alguma forma negada aos elementos femininos, porque os elementos femininos são Vênus ou são deusas-mãe. E, portanto, repito esta ideia porque a considero nuclear, e esta ideia será, para a maior parte dos autores, absolutamente inconsciente, o que ainda a torna mais perigosa de alguma forma, porque essa inconsciência quer dizer que é o lugar que se atribui naturalmente a alguém, e nós sabemos como cientistas sociais que não há lugares naturais. Há lugares que são culturalmente e socialmente construídos e atribuídos. E, portanto, este rótulo de Vênus ou de deusa-mãe, obviamente, retira a todas as personagens que até agora estivemos a observar qualquer outro sentido para além da esfera do simbólico, da esfera do mágico ou religioso, que, podendo ser nuclear, é, no entanto, um segmento muito limitado do que são as realidades sociais e do que são as dinâmicas das sociedades. E, portanto, este é um aspecto a destacar que,
para alguns, resulta em grande medida de quem são e de quem têm sido, digamos que os principais argumentistas das histórias ou da história que se escreve sobre o passado. E acontece em arqueologia, como acontece ainda hoje em qualquer outra ciência, que obviamente é um ramo de conhecimento inventado no Ocidente. É inventado no Ocidente fundamentalmente por homens brancos, é verdade, que são aqueles que ocupam os territórios do Ocidente, e portanto, claro que, sendo estes os principais argumentistas da história que se escreve sobre o passado, para alguns não será estranho que o papel atribuído ao género feminino seja um papel de alguma forma secundário, seja um papel que está confinado à sua própria biologia e que esteja ligado fundamentalmente à sua capacidade reprodutiva, que obviamente também é panágio do género masculino, uma vez que a reprodução, como sabemos, nos seres humanos é uma reprodução sexuada, portanto não é possível uma reprodução autónoma, mas de qualquer forma, obviamente, toda a questão da gestação e da maternidade que conecta as mulheres de uma forma muito particular com a gestação, de uma forma distinta dos homens, obviamente. E, portanto, sendo estes, e obviamente que as personagens que aqui trago são uma seleção, enfim, ao longo dos tempos, de algumas figuras para todos os arqueólogos subejamente conhecidas, figuras absolutamente célebres para a história da arqueologia e na história da arqueologia, e que eu creio que bastaria a simples fotografia para que os arqueólogos os reconhecessem sem qualquer dificuldade. E portanto, sim, nesta fileira longa de arqueólogos ou daqueles que foram construindo a arqueologia, o lugar que atribuíram não necessariamente estes, mas outros seus congêneros, ao desempenho das personagens femininas, é de facto um lugar muito confinado e que, quando olhamos para a história, quando olhamos para a antropologia, parece-nos pouco sensato, porque encontramos quer na história, quer na antropologia, inúmeros exemplos, inúmeras circunstâncias em que o protagonismo de figuras femininas é idêntico ao das figuras masculinas e, portanto, provavelmente o olhar destes e de outros argumentistas como estes acabou por moldar o objeto de estudo, como acontece provavelmente quase sempre, ou mesmo sempre, moldar o objeto de estudo àquilo que eram os seus próprios conceitos ou preconceitos mentais. E é claro que nós podemos dizer, e nós hoje sabemos, que não são só estes os argumentistas, que a arqueologia não é uma ciência única e exclusivamente feita por homens, mas, como acontece em tantas outras áreas, na literatura, na pintura, na música, nas ciências da natureza, na arquitetura, elas são, regra geral, sempre menos célebres. Elas são muitas vezes personagens desviantes, com trajetos menos convencionais, e que no caso da arqueologia esse lado acentuava-se ainda mais, porque a arqueologia implicava saídas de campo, implicava deslocações muitas vezes para lugares exóticos, estar fora de casa, estar num ambiente eminentemente masculino, e por isso também muitas das personagens que de alguma forma acabam por fazer, trago aqui apenas uma pequeníssima parte de algumas das pioneiras, digamos assim, estas personagens estão muitas vezes
muito diretamente ligadas a uma figura masculina, muitas vezes por laços familiares, são filhas de, são irmãs de, são casadas com, são discípulas de, digamos que é muitas vezes essa espécie de tutela masculina que acabará por também ditar o seu trajeto científico e de alguma forma ditar a sua fama, que depois tem aqui sempre um lado mais sombrio, porque em muitas circunstâncias não ultrapassam, digamos assim, os méritos que recaem sobre as personagens masculinas com quem colaboraram ou com quem trabalharam. E por isso, sim, há, obviamente, mulheres na arqueologia, há mulheres na história da arqueologia, claro que em menor número que as figuras masculinas. É claro que também sobre elas, nestas últimas décadas, têm feito trabalhos exatamente para reconhecer o que é o seu papel e também para reconhecer de facto como permaneceram quase invisíveis e como foram sempre menos citadas, menos apresentadas nos manuais de história do que os seus congêneros masculinos. E portanto aquela invisibilidade de que falavam no princípio as nossas colegas espanholas é uma espécie de uma invisibilidade de manto duplo sobre as protagonistas no presente e sobre as protagonistas no passado. É claro que essa invisibilidade de manto duplo tem-se vindo a esbater e estas personagens e estas figuras estão, como digo, e como em todas as outras áreas do conhecimento e das artes, muitas vezes de forma póstuma, a adquirir o reconhecimento que teriam merecido de uma forma mais precoce. E esta mudança e esta voz que se vai dando a personagens femininas no presente e no passado está materializada, eu diria de uma forma absolutamente extraordinária, naquilo que é de arqueologia, que eu creio que é seguramente um dos mais universais manuais de arqueologia, pelo qual estudam estudantes de todo o planeta que se dediquem à arqueologia. Este manual, editado por Colin Renfrew e Paul Bunn, tem uma primeira versão em 1991, em 2000 edição, e este manual tem sido sucessivamente revisto e ampliado. E esta nota para a imprensa, para vender a 8ª edição, parece-me absolutamente extraordinária. Nas primeiras edições, não é só na primeira, eu creio que até à 4ª edição, não há, na história da arqueologia, a inclusão de um capítulo sobre as mulheres na arqueologia. E, portanto, a história da arqueologia é uma história branca, masculina, ocidental. No século XXI, introduz-se pela primeira vez um capítulo sobre as pioneiras, sobre as mulheres na arqueologia, e notem que ainda em 2019, aos editores parece com de dois aspectos a reter: a arqueologia indígena e as mulheres pioneiras na disciplina. Ou seja, aqueles ramos silenciadas até há pouco começam agora a ter protagonismo e começam agora a fazer também parte dos manuais absolutamente consagrados para o ensino da arqueologia. E por isso voltamos quase ao princípio. Sim, a questão continua a ser pertinente
E falar de género em 2020 continua a ser pertinente, porque nós notamos, de forma não muito subtil, esse tópico ainda tem, digamos que, muito caminho pela frente. Mas sim, os tempos de facto estão a mudar e por isso a história da arqueologia será provavelmente daqui a 1 ou 2 décadas uma história absolutamente mista, feita por homens e por mulheres, como foi efetivamente o seu trajeto. Nós somos pioneiras. As nossas pioneiras não remontam ao século XIX, aos finais do século XIX, princípio do século XX, sobretudo do programa, enfim, moderniza alguns dos seus comportamentos. Trago aqui 3 imagens, eventualmente podiam ter sido outras as personagens escolhidas. Uma destas pioneiras, a doutora Adília Alarcão, felizmente ainda entre nós, mas que pode ser inscrita, digamos assim, neste grupo como Maria de Lourdes Costa Artur ou Elisalva Moita, que nos anos 50, sobretudo, têm uma ação de campo e um papel na direção, na co-direção de trabalhos arqueológicos também, absolutamente pioneiro. São muito recentemente trabalhadas, discutidas e pensadas. E, portanto, tal como acontece com a história da arqueologia como uma ciência global, também na história da arqueologia portuguesa, de facto, o lugar das mulheres e a sua ação, que já começou, enfim, no século XXI a ser pensado, a ser discutido, ainda tem que ser, digamos assim, depois transferido para as ações, também para que se possa perceber e valorizar a ação não convencionalmente feminina. Mas eu não tenho relógio, não estou bem a ver o tempo, espero que ainda esteja dentro do meu tempo. Aquilo que me interessava era trazer aqui algumas notas claramente otimistas. É evidente que quando falamos de arqueologia do género, a este momento que o crítico literário Harold Bloom define como a escola do ressentimento, e que é uma expressão, eu diria que pela sua ironia, ao mesmo tempo, é absolutamente notável, porque de facto sim, aquilo que parece para as arqueologias do género, mas também para as arqueologias indígenas, enfim, para as arqueologias de muitos outros grupos calados, silenciados pela historiografia dominante, aquilo que parece é que fazemos parte, digamos assim, deste grande movimento que é a escola do ressentimento. Que achamos que nos silenciaram no passado, que achamos que nos silenciaram no subpresente, temos mágoas a apresentar à história. Mas, obviamente, não quereria em nenhuma circunstância que fosse essa a nota desta sessão. E, portanto, temos que reconhecer este cenário, temos que reconhecer que houve aqui, de facto, e em alguns casos até um esmagamento das personagens femininas, quer como agentes do passado, quer como agentes da construção da ciência, mas o que me interessava, e como digo, porque há uma nota de otimismo neste movimento, seria pensar e apresentar-vos aquilo que fizeram as mulheres em arqueologia, mas também na ciência de uma forma global nas últimas décadas. E, portanto, nesta pergunta, retirar inicialmente escrito em arqueologia, porque aquilo que acontece em arqueologia é o mesmo que acontece na ciência, na tecnologia, da sociedade em geral. E a imagem é muito óbvia. O que têm feito, têm escalado a montanha.
têm escalado a montanha, muitas vezes com muita carga às costas, mas eu creio que escalaram a montanha e os dados que trago de seguida mostram exatamente isso, como foi feito este percurso e como esta não foi uma oportunidade perdida. E digamos que a liberdade que as mulheres exigiram, enfim, sobretudo a partir dos movimentos feministas, a igualdade de oportunidades que reclamaram foi também bem empregue. E uso aqui dois gráficos. Para mostrar que começa nos finais, como podem ver, do século XIX e as primeiras 4 décadas do século XX. Está-se a olhar para uma revista desculpem, está-se a olhar para uma revista e para quem são os autores que assinam artigos nessa revista e, como podem ver, neste período de tempo, como seria expectável, os signatários, ou seja, os autores masculinos, são quase omnipresentes. Mas, quando passamos para a segunda década do século XXI, pela primeira vez, a percentagem inverte-se e as autoras femininas são maioritárias relativamente aos autores masculinos. E, portanto, digamos que estas duas imagens, para alguns podiam parecer assustadoras, não é? Porque as mulheres partem de uma parcela tão pequena e agora parecem estar a conquistar todo o território, mas veremos que não. Estas imagens correspondem àquilo que se aproxima muito do que são os números nas populações naturais e, portanto, é aqui sim, de acordo, enfim, com os próprios dados da população portuguesa, expectável que haja um maior número de mulheres autoras do que de homens. E eu creio que a própria cor nos diz isso, é este o trajeto que é feito ao longo de um século e pouco, é esta de facto a montanha que é subida, de um universo onde não há autoras para um outro universo onde elas são também, como são dominantes na população portuguesa, maioritárias. E esse mesmo percurso, essa mesma escalada da montanha, vê-se quando se assinam artigos científicos em revistas, mas vê-se também ao nível dos doutoramentos feitos em arqueologia na última década. E o número de mulheres e a percentagem de mulheres doutoradas em arqueologia é superior à dos homens. 56% dos doutoramentos foram feitos por mulheres. Se olharmos para os números da população natural, veremos também que as mulheres são em maior número que os homens e, portanto, a discrepância não será talvez tão significativa, sendo em maior número que os homens, é também, como dizia, expectável que o maior número de doutores em arqueologia seja do género feminino, como hoje acontece. Mas este é de facto um caminho que os números hoje não escondem, que refletem de uma forma claríssima, mas é um caminho longo e foi um caminho em muitas circunstâncias e em muitos momentos penosos, mas que, como dizia, aparentemente bem aproveitado por aquelas ou pelas descendentes daquelas que reclamaram a igualdade de oportunidades. Podemos dizer que há aqui esta nota absolutamente positiva, a montanha escalou-se em grande parte,
Mas agora podíamos perguntar às arqueólogas do presente, àquelas que hoje se dedicam a esta ciência e a esta profissão, onde falta chegar. E também, como acontece nas áreas da economia, da política, das artes, na ciência falta chegar ao topo. Ou seja, os metros finais que são mais difíceis de percorrer, exatamente como Clara. E o China, a União Europeia, um número muito significativo de projetos e de iniciativas destinadas a procurar equilibrar, para favorecer aquilo que se chamaria a igualdade na ciência, reconhecendo que, apesar do enorme número de investigadoras, do enorme número de mulheres doutoradas, de facto, nos lugares de direção de laboratórios, de centros de investigação, a responsabilidade pelos grandes projetos europeus continua a ser fundamentalmente masculina. É claro que isto deixa-nos a um milímetro da questão das cotas e se deve ou não em ciência, como nas outras áreas, existir ou não cotas para o género feminino. As cotas são, obviamente, uma ferramenta, ao mesmo tempo, muito humilhante, porque a atribuição de cotas significa reconhecer alguma incapacidade a alguém de, pelos seus próprios meios e autonomamente, conseguir uma determinada posição, qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. Mas, por outro lado, em alguns momentos, a discriminação positiva revela-se quase necessária para equilibrar alguns pratos da balança. E, portanto, sem ter uma opinião, digamos assim, muito formada sobre o tópico, deixaria aqui como também um ponto de reflexão sobre a forma como os caminhos se fazem e como os nossos objetivos sociais também se vão atingindo. E, de facto, estes últimos metros estão também demonstrados que faltam do ponto de vista quantitativo. E, usando mais uma vez um dos gráficos que a Filipa Dimas produziu, é muito interessante ver que nestes últimos 60, 70 anos, e olhando para a direção de escavações arqueológicas em Portugal, é claro que nós passamos de um cenário em que, enfim, a direção feita por mulheres é praticamente insignificante e depois vemos as mulheres de alguma forma a ganhar caminho e depois eventualmente a perdê-lo também nos anos de crise, mas percebemos que no que toca à direção dos trabalhos de campo, a imagem fica claramente aquém daquilo que esperaríamos encontrar. E ainda com uma enorme frequência, a direção, ou seja, aquele que assina em primeiro lugar um pedido de autorização para dirigir escavações arqueológicas, continua a ser uma figura masculina. E as mulheres são corresponsáveis, trabalham em colaboração, mas não têm ainda, muitas vezes, o seu nome em primeiro lugar. E, portanto, há, de facto, naquilo que parece um mundo de um imenso equilíbrio e aquilo que nos parece um mundo, de facto, de oportunidades quase ilimitadas, mas depois há alguns indicadores, e mesmo indicadores quantitativos, mostram que a pergunta do princípio desta sessão continua a ser pertinente, porque ainda há caminho a fazer e ainda há, enfim, alguns metros até alcançar o cume. Quanto é que custou esta escalada? Qual é que foi o preço que se pagou individual e socialmente por esta escalada feita pelo género feminino na ciência, que permitirá, depois veremos, ou não, construir novos discursos científicos, rever alguns dos preconceitos que marcaram
discurso arqueológico nas últimas décadas. O custo da escalada está, infelizmente, muito bem marcado neste gráfico. Este gráfico é retirado de um último relatório que foi feito sobre a arqueologia em Portugal, que fez parte de um quadro e de um projeto europeu que, como o próprio título indica, queria descobrir os arqueólogos da Europa, saber quantos eram, quem eram, que formação tinham, rendimentos, graduação, etc, etc, e que, obviamente, entre outras questões, abordava o tópico da fecundidade e da natalidade em arqueologia. E, sem espanto, quando recolhemos os dados e quando preparámos este relatório, percebemos que se a taxa de fecundidade em Portugal era baixíssima e vinha, como podem ver aqui, em queda acentuada, em arqueologia essa taxa de fecundidade era sensivelmente metade da taxa de fecundidade que encontrávamos no atual território português. E, portanto, numa população, enfim, em que o número de nascimentos é muito baixo, na mais restrita comunidade arqueológica, esse número cai ainda para metade. É claro que não há aqui, às vezes, relações lineares, é claro que aqui há também escolhas e há condicionamentos e, portanto, há trajetos de vida, mas quando os trajetos de vida se somam num gráfico, eles perdem, digamos que, a sua especificidade e passam a ter que ser lidos como um fenómeno social. E os números são estes, e estes sim não são efetivamente muito animadores. E, portanto, se nós partimos de um cenário em que o papel das mulheres é em arqueologia menor porque reduzido do ponto de vista quantitativo, e isso pode de alguma forma também justificar que os olhares sobre o passado fossem ou ainda sejam tendencialmente e maioritariamente masculinos, sendo que nesses olhares se atribui sempre às figuras femininas esse papel e esse poder simbólico da deusa mãe ou da Vênus, mas esse trajeto de facto, ou essa situação de silêncio e de minorização é ultrapassada. Há de facto ao longo da segunda metade do século XX no Ocidente uma batalha que é feita pelas mulheres para a igualdade de oportunidades, para a escolha dos seus próprios trajetos, que tornará, como acontece numa população natural, as mulheres em maior número em diferentes cenários, quer como autoras, quer como número de doutoradas, etc. Mas percebemos que nesse trajeto, de facto, e esse trajeto que é o das mulheres em arqueologia, o mesmo que feito pelas mulheres na sociedade portuguesa nos últimos 60, 70 anos, nesse trajeto, de facto, há um custo social que é uma demografia, enfim, quase invertida, portanto, o chamado inverno demográfico que atravessamos. E isso leva-nos para aquela que é a última questão. E é uma última questão que eu diria que estes tempos da pandemia tornaram ainda mais evidente, deste absolutamente obrigatório e fundamental equilíbrio, numa expressão que os anglo-saxónicos definem como work-life balance, portanto este equilíbrio entre a vida e o trabalho, que será seguramente a única forma de construirmos uma sociedade efetivamente plural, onde, independentemente do género, todas as personagens possam pensar, construir conhecimento, investigar no presente e pensar também por isso as sociedades do passado
não como as projetamos, enfim, nas nossas concepções construídas ao longo do século XIX e do século XX e mesmo do século XXI, mas procurando, a partir do registro arqueológico efetivo, a partir dos dados que essas sociedades nos deixaram, aproximarmos-nos do que possa ter sido e de como é que podem ter sido tratados os géneros, as suas distinções e as suas divisões. E diria por isso, porque creio firmemente que cada cientista é um resultado também das condições sociais em que existe, em que pensa, em que reflete, que este absolutamente indispensável equilíbrio que temos que encontrar num futuro muito breve será também fundamental para olharmos para o passado de uma forma menos distorcida, se é que isso é possível. Não há desafios sociais impossíveis. O trajeto das mulheres na arqueologia e na ciência mostra, diria que fechamos de facto com essa questão, que é a questão que anima os arqueólogos e que anima a nossa investigação, que é de procurar perceber o que significaram, que papel exerceram, quem são também as personagens femininas que encontramos nos sítios arqueológicos do passado. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenham dado o vosso tempo por bem emprego, até outro momento, até outra oportunidade.